Olá, gente! Hoje a gente vai falar sobre um tema muito presente na vida da maior parte das pessoas. Então eu vou trazer aqui pra vocês 10 fatos sobre o consumo de álcool. Oi, gente! Eu sou a Lara, faço nutrição na USP e hoje a gente vai conversar um pouco sobre esse tema que é sobre álcool. Então vamos começar falando alguns efeitos fisiológicos dele, porque o que a maior parte das pessoas sabe é que ele deixa bêbado, ele faz as experiências sociais serem muito mais legais e ele promove uma facilidade na socialização. Então essa é a parte que a gente não vai comentar hoje, que é a parte que todo mundo já sabe e a maior parte já fez um experimento social aí pra testar na prática. Então hoje a gente vai falar sobre algumas coisas que a gente percebe na prática, mas que a gente não necessariamente entende. A primeira coisa que eu vou falar é sobre a desidratação que o álcool promove. Então, o álcool, por si só, ele é um inibidor do hormônio ADH. Mas o que isso significa? Você não precisa conhecer esse hormônio, mas basicamente o nome dele é hormônio antidiurético. E o que é diurese? Diurese é a excreção de água do nosso corpo. Então, quando a gente fala que a gente vai beber um chá diurético, significa que a gente vai beber um chá para eliminar a água do nosso corpo. Só que a gente tem um hormônio que é antidiurético, então ele vai impedir a desidratação do nosso corpo. E esse hormônio é liberado no rim. E o que o álcool faz? O álcool inibe a produção do hormônio antidiurético, ou seja, ele vai promover a diurese. E com isso a gente vai querer ir muitas vezes ao banheiro e a gente vai começar a desidratar. E aí, para linkar o nosso segundo tópico, o que a gente vai interpretar? A partir do momento que a gente está excretando a água do nosso corpo, a gente está deixando o nosso sangue mais concentrado, porque falta água, então ele vai estar menos diluído. Com isso, com o nosso sangue estando mais concentrado, ele vai ter mais dificuldade de circular, porque ele vai estar mais pesado. Se ele está mais pesado, o lugar onde ele vai ter maior dificuldade de chegar é no cérebro, porque a gravidade vai puxar o sangue para baixo e ele vai ter dificuldade de subir, porque ele tá mais pesado. E com isso vai faltar sangue no nosso cérebro e esse é um dos motivos que vai te deixar bêbado e principalmente com dor de cabeça na ressaca do dia seguinte. O terceiro fato é que o álcool inibe a síntese proteica. Então, além dele desidratar o seu corpo e fazer faltar sangue no cérebro, ele também vai parar a anabolização do seu corpo e vai começar uma catabolização. Para quem é do meio da academia, já conhece esses termos, vai entender que a gente vai estar perdendo músculos. Mas para quem não sabia, tô te contando agora que o álcool vai parar a síntese proteica, então ele vai inibir os seus esforços do treino e vai começar um processo de catabolismo, ou seja, a gente vai perder massa muscular, principalmente para conter esses efeitos tóxicos do nosso corpo, porque o fígado vai ter que trabalhar muito mais para metabolizar essas toxinas que estão entrando no nosso corpo. Quarto fato é muito importante, muita gente acaba ignorando por conta dos benefícios do álcool ali de socialização e daquela sensação de bem-estar que ele promove momentaneamente. Mas o álcool é altamente engordativo, porque cada grama de álcool tem 7 calorias e quando a gente compara isso com outros macronutrientes, por exemplo, os carboidratos e as proteínas, tem 4 calorias por grama. As gorduras têm 9 calorias por grama. E o álcool tá ali nesse meio termo, sendo 7 calorias por grama. Só que o problema do álcool é que ele não é nutritivo, então ele não traz nenhum benefício para o nosso corpo. Por exemplo, as gorduras, apesar da alta densidade calórica, elas são extremamente importantes para a síntese de hormônios, por exemplo, para a síntese de vitaminas lipossolúveis. Agora, o álcool ele não tem nenhum papel biológico, ele é apenas calorias vazias, que vai ser extremamente engordativo, além de, indo para o quinto fato, ele inibir a atividade do nosso córtex pré-frontal, que é a região daqui da frente do nosso cérebro responsável pela tomada de decisões. Então, a partir do momento que ela está inibida, você toma algumas das decisões questionáveis. E isso também pode se refletir, por exemplo, na sua alimentação. Porque a partir do momento que você perde o filtro, você para de se preocupar, por exemplo, com calorias que você se preocuparia em tempos normais do seu cérebro. Então, aquela pizza passa a ser muito mais atrativa porque você esquece que ela tem aqueles malefícios calóricos por trás. Então, além dele por si só já ter bastante caloria, ele ainda te induz a buscar por alimentos mais palatáveis, porque suas papilas gustativas vão estar mais aguçadas e vai fazer você querer consumir esses alimentos hiperpalatáveis. Claro, no dia a dia a gente também quer consumir esses alimentos. Só que como a gente tem um filtro maior, a gente entende que isso não é tão nutritivo para nossa saúde, que a gente tem talvez um objetivo estético maior e a gente acaba se privando mais desses alimentos ou consumindo em quantidades mais moderadas e controladas, enquanto quando a gente consome álcool a gente tem uma permissividade maior porque a gente tá com essa atividade mais inibida. E o que eu falo sobre isso de influenciar nas suas escolhas alimentares é porque durante a semana você super se preocupa com as calorias do pão, mas durante o final de semana um fardinho de cerveja tá ali e a gente pensa que é 0 calorias, né?
Então é mais ou menos nesse sentido, além de que, geralmente, o fardinho de cerveja tá ali acompanhado com petisco, com um amendoinzinho que é fonte de gordura, com uma porção de queijinho que também é fonte de gordura. Claro, nenhum desses alimentos, inclusive o álcool, a gente não vai proibir eles da nossa rotina. Essas informações são apenas a nível informativo pra gente entender e pra gente poder fazer as melhores escolhas e também uma contenção de danos referente a esse consumo. Então agora vamos pro sexto fato. O sexto fato é que ele vai irritar as mucosas do seu intestino. O intestino, pra quem não sabe, é o lugar onde a gente faz a absorção de nutrientes. Tanto vitaminas quanto minerais são absorvidos no intestino. Então, a partir do momento que essa mucosa tá irritada, além de prejudicar a absorção desses nutrientes, também vai proliferar bactérias negativas dentro do seu intestino e vai promover uma irritação local que pode, por exemplo, gerar diarreia ou constipação no dia seguinte. E isso é prejudicial porque vai prejudicar a microbiota do seu corpo como um todo. Microbiota é basicamente o perfil de bactérias que a gente tem dentro do nosso corpo. Então, se você alimenta bactérias negativas, elas vão ter efeitos negativos no seu corpo e vão te trazer mais malefícios. Agora, a partir do momento que você tem uma alimentação equilibrada, com boa hidratação, boas noites de sono, atividade física moderada, você vai conseguir alimentar bactérias positivas e promover uma microbiota saudável para o seu corpo como um todo. Agora, vamos para o sétimo fato. O álcool, além de tudo, ele ainda é um depressor do sistema nervoso central. E o que isso significa? Sabe aquele sentimento ruim que você fica no dia seguinte? Aquela sensação de mal-estar? Não só a ressaca, né, que é muito pela desidratação, mas também aqueles sintomas depressivos que a gente sente pós-álcool, é justamente pelo álcool ser depressor do sistema nervoso central e trazer essa sensação de mal-estar no dia seguinte, que é o que muitas vezes leva as pessoas a um consumo cíclico de álcool para suprir esse sentimento depressivo do dia seguinte, e aí vira um ciclo vicioso. O oitavo fato sobre o álcool é que, apesar de não parecer, ele piora muito o seu sono. Geralmente, quando a gente bebe, principalmente próximo ao horário de dormir, quando a gente vai dormir, a gente sente aquele alívio, a gente sente como se a gente estivesse desmaiado, né, de madrugada. Mas, na verdade, o que acontece é que seu corpo está sedado. Então, você tá como se estivesse realmente apagado. E ali, naquele momento, onde era para acontecer a regulação, por exemplo, dos hormônios de fome e saciedade, não vai acontecer. E no dia seguinte, o seu corpo vai estar muito desregulado. Você não vai ter a consolidação da memória, que é um dos grandes motivos pra gente perder a memória no dia seguinte. Você não vai ter, por exemplo, a liberação correta de cortisol, que é o hormônio que vai te fazer acordar no dia seguinte. E você vai ter todos esses hormônios desregulados que vão desregular muito o ciclo circadiano do seu corpo. É um ciclo regular de liberação hormonal que acontece no seu corpo para regular todas as suas liberações, que deixar a sua rotina muito mais cíclica, muito menos custosa para o seu organismo. Porque o nosso corpo, ele sempre faz tudo da maneira menos custosa possível para que você possa se dedicar a outras coisas. Então ele tende a repetir comportamentos. Então vamos supor, todos os dias você treine às 6 horas da tarde, você almoce meio-dia e você acorde todos os dias às 8. O seu corpo já tá preparado para liberar um hormônio que vai te acordar às 8 horas da manhã. Ele tá preparado para liberar o hormônio que vai te fazer digerir melhor as comidas meio-dia. Ele tá preparado para liberar testosterona para você poder treinar mais forte às 6 horas da tarde, que é o seu horário padrão. A partir do momento que isso tá completamente bagunçado, o seu corpo não sabe qual é o melhor momento para liberar os hormônios e isso vai ficar completamente desregulado. Nono fato é que o álcool é tóxico pro nosso organismo. Aqui a gente não vai entrar no mérito do vício, porque ele existe, mas não é o que eu quero trazer aqui pra vocês. Aqui eu quero trazer sobre o consumo de álcool de pessoas comuns, assim como eu e você, que fazemos esse consumo de maneira moderada ou de maneira esporádica. Ele vai afetar tanto o nosso fígado, que o nosso fígado vai basicamente voltar todas as suas funções a metabolizar o álcool, que é uma substância tóxica. E enquanto ele metaboliza o álcool, outros metabólitos que deveriam estar sendo metabolizados vão estar se acumulando. Por exemplo, os radicais livres, que vão aumentar o nosso estresse oxidativo e vão aumentar a inflamação do nosso corpo como um todo. O fígado sobrecarregado com outras funções vai acabar deixando a sua função principal de lado e isso vai prejudicar o nosso corpo, porque a gente tem fígado por um motivo e enquanto ele não está sendo usado porque ele deveria, porque ele está ocupado metabolizando álcool, o que deveria estar acontecendo vai estar se acumulando no seu corpo, que é o caso do estresse oxidativo. Por último, mas não menos importante, o 10º fato é que o álcool piora a nossa imunidade, porque ele vai diminuir a produção ou a eficiência dos glóbulos brancos. Os glóbulos brancos são células do nosso corpo que são responsáveis por reconhecer antígenos e patógenos. Então, por exemplo, se você entrar em contato com uma bactéria no momento que você está consumindo álcool, o seu corpo vai estar menos preparado para receber essas bactérias e para combater. Então, você fica mais suscetível a ser contaminado por ela. Por isso que é muito comum em um dia de muito frio, por exemplo, que você bebeu à noite, aí acabou dormindo mal, a sua imunidade vai cair e no dia seguinte ou na semana seguinte, você está muito mais propenso a desenvolver alguma doença.
Agora, como ponto extra desse vídeo, se você chegou até aqui, eu vou falar sobre o vinho. Que o vinho é uma curiosidade de muita gente, que ninguém entende se ele realmente em doses moderadas faz bem ou não. Então eu vou aqui falar pra você. Uma dose de vinho realmente tem algumas comprovações de que pode melhorar muitos fatores do seu corpo, principalmente pelos seus polifenóis. Porque o vinho ele tem inúmeros compostos bioativos que podem favorecer a sua saúde. Só que, ao mesmo tempo, o vinho ainda é uma bebida alcoólica e a gente deve evitar a bebida alcoólica porque não existem doses seguras de álcool. As pessoas até têm uma tolerância, mulheres são tolerantes até uma dose e homens são tolerantes até 2 doses. Isso por conta de uma diferença na quantidade de enzima álcool-desidrogenase que a gente produz no fígado, que existe uma pequena diferença entre homens e mulheres. Homens têm uma tolerância maior, mas não existe dose segura pra ninguém porque ele vai ser tóxico pra todo mundo. Então o ideal é que a gente busque por esses compostos em outras fontes, por exemplo, as uvas. Então, apesar de sim existirem algumas evidências de que vinho em quantidades moderadas à noite tragam alguns benefícios, é possível conseguir esses benefícios através de outros alimentos que não contenham álcool e não é tão interessante que você adicione uma dose de álcool todos os dias na sua rotina, até pelo potencial viciante do álcool em si. Então, se você não consome doses diárias de álcool, não é pra você incluir isso na sua rotina pensando em benefícios. Se você gostou desse tipo de conteúdo, já me segue aqui na outra rede social pra você acompanhar minha rotina diariamente com dicas de nutrição todos os dias e se inscreve aqui no canal pra mais vídeos informativos como esse.